Com frequência, os reis de Israel se esqueceram de Deus e de sua aliança. Deus enviou homens para falar em nome dele, aos reis e ao povo. À chegada dos profetas, o rei Acabe adorava o deus Baal. Elias era um profeta de Deus. O profeta foi falar com o rei Acabe e ele disse: "Sirvo ao Deus de Israel. Ele é o Deus poderoso." Pessoal, só para lembrar de deixar 50 likes nesse vídeo para mim trazer a continuação. Trarei a série de 3 episódios de história bíblicas de Elias e Eliseu. Pessoal, são histórias muito lindas. Peçam nos comentários pela continuação e escreve o número 2 nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Agora voltamos ao vídeo. Elias continua falando ao rei Acabe: "Você vai ter provas do poder dele e todo o país junto com você, pois a partir de hoje não cairá mais orvalho nem chuva do céu, a seca vai durar até que eu mande o contrário." Elias tinha medo da raiva do rei, fugiu atravessando a fronteira e se refugiou na Fenícia. Ali ele viveu na casa de uma mulher pobre, que era viúva e tinha um único filho homem. O filho dela ficou doente e morreu. Então a mulher se queixou para Elias: "Você é amigo de Deus, vive em minha casa. Por isso Deus olha para mim, vê meus pecados e me castiga." Elias tomou nos braços o corpo do menino morto e o deitou sobre a cama. Depois inclinou sobre ele e conversou com Deus: "Senhor, meu Deus, devolva a vida a esse menino." Deus escutou a oração do seu profeta. O menino tornou a viver. Elias pegou pela mão e o entregou à sua mãe. 1 Reis 17, depois de 2 anos, Deus tornou a mandar o profeta Elias ir à presença do rei Acabe. O monarca se queixou para o profeta: "Por sua culpa, todo o povo de Israel está sem nada para comer." Mas Elias lhe respondeu: "Não sou eu o culpado pela seca, o culpado é você e sua família. Vocês abandonaram o nosso Deus e foram atrás de Baal. Mande que todos se reúnam no Monte Carmelo. Ali vai ficar claro quem é o único Deus." O rei Acabe reuniu todo mundo. Chegaram ao Monte Carmelo não só os profetas e os sacerdotes de Baal, mas também muitos israelitas. Elias falou: "Levantem um altar e ponham em cima dele uma vítima. Depois implore o seu Deus. Talvez ele envie fogo do céu e aceite o sacrifício de vocês." Os sacerdotes e os profetas de Baal construíram um altar e puseram uma vítima em cima dele, como se fosse usar em oferenda. Imploraram ao seu Deus desde as primeiras horas da manhã até o meio-dia. Depois, desde meio-dia até o entardecer, e ficaram clamando. Eles diziam: "Baal, escutai-nos." Mas gritavam em vão, nunca aconteceu nada. De tarde, Elias construiu um altar para o Deus de Israel, colocou a vítima sobre o altar como se fosse oferenda, e derramou água por cima. Então falou com Deus assim: "Senhor, vós sois o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mostrai a todos que sois o Deus de Israel, e que eu sou vosso servidor. Escutai-me, Senhor." Então desceu fogos do céu, a oferenda queimou-se totalmente. Todos os presentes estremecerão, e começaram a gritar em voz alta em clamor popular: "O Senhor é Deus." Dentro de poucos minutos o céu escureceu, começou a chover sobre a terra ressecada. 1 Reis 18, agora como voltou a chover no momento em toda a região. Os famintos vão comer até ficarem fartos. Mas o que aconteceu até agora? Elias se deu conta de que Deus queria levá-lo para junto dele, foi ao território que fica do outro lado do Jordão, queria ficar sozinho. Mas seu discípulo Eliseu não queria deixá-lo a sós. Acompanhou Elias e viu que descia fogo do céu, como se fosse uma grande tempestade. Um redemoinho de fogo arrebatou Elias, e o ergueu para o alto como se fosse num carro de fogo. Depois Eliseu, já sozinho, atravessava o Jordão para voltar. Então encontrou um grupo de 50 discípulos dos profetas. Eles perguntaram: "Onde ficou Elias? Vamos buscá-lo." No entanto Eliseu lhes respondeu: "Não vão encontrá-lo, não importa onde procurem, nunca o encontrarão." No entanto eles insistiram em procurar. Durante 3 dias ficaram procurando por Elias, mas não encontraram. Voltaram e disseram: "Realmente Deus o levou o profeta num carro de fogo." A partir de então o povo de Israel acredita em Deus. No fim dos tempos, voltará a enviar à terra o seu mensageiro Elias. 2 Reis 2. Agora, chega um homem trazendo ao profeta Eliseu 20 pães de cevada, e um saco de trigo. Eliseu disse ao seu criado: "Reparta isso para que todos comam." Mas o criado respondeu: "Como é que isso vai dar para matar a fome de 100 pessoas?" Eliseu, no entanto, insistiu: "Dê de comer a essa gente, verá que ainda vai sobrar."
o criado repartiu aquelas provisões, todos comeram até ficarem fartos e ainda sobrou, conforme tinha dito Eliseu. Mas tudo o que Eliseu tinha dito eram palavras do Senhor, as palavras apenas tinham saído pela boca de Eliseu. 2 Reis 4:42, Eliseu então, começa a lembrar-se do que aconteceu antes de Elias ser arrebatado. Ele lembra que Elias havia lhe dito, fique aqui, por favor, porque Jeová me enviou para Jordão. Então Eliseu pensa que jamais deixará ele partir sozinho, então fala para ele, tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Os dois continuam caminhando. Eliseu percebeu que 50 dos profetas o estavam olhando de longe. Os dois pararam junto ao Jordão. Eliseu lembra que algo incrível depois aconteceu. Junto no Jordão, Elias pegou o seu manto oficial, enrolou e bateu nas águas, fazendo assim as águas se dividirem para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Assim que tinham atravessado, Elias disse a Eliseu, diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora. Eliseu disse, por favor, me dê uma porção dupla do seu espírito. Ele respondeu, você pediu uma coisa difícil, se você me ver quando eu for levado embora, acontecerá o que pediu, mas se não me ver, nada acontecerá. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalo de fogo separaram os dois. Ele subiu aos céus no vendaval. Eles ouviu o carro de Israel e seus cavaleiros e gritou meu pai. Quando não conseguiu mais ver, pegou as suas próprias vestes e as rasgou em duas partes. 2 Reis 12, depois pegou o manto oficial de Elias que tinha caído dele, voltou e parou à beira do Jordão, com o manto oficial de Elias, que tinha caído dele. Eliseu bateu nas águas dizendo, onde está Jeová o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas elas se dividiram para a esquerda e para a direita. Eliseu atravessou o rio. 2 Reis 14, quando os filhos dos profetas em Jericó ouviram de longe e disseram, o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então foram ao encontro e se curvaram por terra diante dele. Agora atualmente, Eliseu está apenas a lembrar disso. Certo dia, Eliseu foi ver uma das esposas de um dos filhos dos profetas, que pediu a Eliseu dizendo, o seu servo, meu marido morreu, e o Senhor sabe que o seu servo sempre temeu o seu Deus. Agora um credor veio para levar meus 2 filhos como escravos dele. Então Eliseu lhe disse, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa, para que assim eu possa lhe ajudar. Ela respondeu, sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro com azeite. Ele disse então, vá peça vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. Peça para trazerem o máximo que puderem, depois entre em casa, fechem a porta de você e dos seus filhos, encha de azeite a todas as vasilhas, e vá separando as cheias das vazias. Então ela foi, e fez exatamente como Eliseu pediu. Eles começaram a passar as vasilhas para ela, e ela simplesmente despejava o azeite nas vasilhas, e o azeite nunca acabava. Vasilhas após vasilhas iam enchendo, até terminarem todas as vasilhas. Assim que os vizinhos avisaram que não existia mais vasilha vazias, então o azeite parou de escorrer. Depois ela foi e contou isso ao homem do verdadeiro Deus, Eliseu. Então Eliseu lhe disse, vai e pegue todas essas vasilhas cheias de azeite e venda todas elas. Todo o dinheiro você utiliza para pagar as dívidas dos credores, e o que sobrar utiliza para vocês sobreviverem, pois os seus filhos escravizados vão retornar a viver contigo. E assim aconteceu. E a família dela voltou e tiveram tempos bons. 2 Reis 4 de 1 a 7. Pessoal, só para lembrar vocês, de deixarem 50 likes nesse vídeo. Ao bater a meta eu trarei o segundo episódio desse recap de história bíblica. Espero que estejam gostando. Deixe um comentário. Escrevam o número 2, e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Voltamos ao vídeo. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher de destaque, e ela insistiu com ele para que tomasse uma refeição ali. Todas as vezes que passava por ali, ele parava para comer. Então ela disse ao seu marido, sei que o homem que sempre passa por aqui, é um homem santo de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto no terraço, e colocar lá para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Assim ele poderá ficar lá toda vez que passar por aqui. Certo dia ele chegou ali, e foi logo nesse quarto no terraço para se deitar, no mesmo lugar que ela havia organizado para Eliseu. Claro que Eliseu está muito agradecido por toda essa ajuda, então ele pensa no que fará para ajudar essa mulher.
já que ela está sendo tão boa e o está tratando tão bem. E ele disse a Geazi seu ajudante, chame a Sunamita. Assim que o ajudante de Eliseu a chamou, ela foi até Eliseu. Eliseu disse a Geazi, por favor, diga a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que pode ser feito por você? Eu gostaria também de ajudar você em algo, devo falar com o rei, ou com o chefe do exército a seu favor. Mas ela respondeu, já estou bem, morando entre meu próprio povo. Assim então, Eliseu perguntou, então o que pode se fazer por ela? Geazi respondeu, bem, ela não tem filho, eu sei que seu marido é idoso, é o que eu sei, será que algo possa ser feito? Bem pessoal, por enquanto é só, não esqueça de dar um like, continua.